noite a todos os queridos alunos que vão assistir essa aula, seja noite, agora é noite, né? Seja na parte da tarde, na parte da manhã. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, né? Mais uma aula de grego. Meu nome é João Silva, professor de grego. Estou aqui com meu aluno, querido William, né? E a gente vai continuar analisando um pouquinho sobre o alfabeto grego, sobre como a gente pode reconhecer já, né, a construção do grego em textos gregos, como que a gente pode reconhecer as letras, né? Como que a gente pode já lendo, né, aos pouquinhos, começando a ler o grego, a entender a leitura. E nós vamos, para que a gente possa, Will, a gente dar continuidade à aula aí, vamos ver mais uma vez o alfabeto grego? Coloque ele para a gente, por favor, para a gente relembrar algumas coisas. Então nós temos aí o alfabeto grego, né? E nós temos aí as 24 letras, né? E nós vamos relembrar algumas coisas do alfabeto grego, e depois nós vamos ver no texto de João, capítulo 1, versículo 1, no grego kataioanes, Euangelion kataioanes, nós vamos ver ali e reconhecer essas letras do alfabeto no texto. Então vamos fazer esse reconhecimento, né? Que vai ser um exercício básico, entrando na segunda fase do grego já. Então nós temos aí qual que é a primeira letra que nós temos aí? A letra alfa Isso. Qual que é o som dela mesmo? Você lembra? é som de A, né? Isso. Então nós temos o alfa masculino, né? E maiúsculo, aliás, né? O alfa maiúsculo. Nós temos o alfa maiúsculo e o alfa minúsculo, né? Então nós temos o alfa. A gente lembra da palavra altura, por exemplo, altura, né? O arfa, né? A gente fala mais alfa, mas é arfa. A palavra altura. Então, quando a gente quer lembrar da pronúncia, né? Da tônica da questão aí, então a gente tem que pronunciar arfa, né? E lembra da palavra altura. O maiúsculo, o minúsculo aí, né? O alfa. Então tem o som de A, né? Parecido com o nosso alfabeto. Nós lembramos da palavra altura. Qual que é a próxima letra que nós temos? A próxima letra é o beta, com som de Isso. B. Da palavra bola, lembra? Palavra bola, né? Nós temos aí bola, né? Então, beta. Exatamente. Próximo. O próximo é o gama, que tem um Isso. som de G, né? Alguma coisa assim. Sim. Ele Lembramos da puxa palavra na. gato, né? Isso, gato. Gato é Exato. mais na garganta, né? Uhum. Aqui, ó. Gato, g, né? Uhum. Gutual, né? Ele é mais Gutual, gutual. exato. Então, o gama, né? Gato. Lembrar da palavra gato. O próximo é? O próximo é o delta. Isso. O delta tem som de D? Sim. Vamos lembrar da palavra dedo, né? Nos lembrar da palavra Uhum. dedo. Dedo. Então, som de D de dedo. E o próximo? O próximo é o epsilon, som de E, né? Exatamente. Lembramos da palavra, para a gente lembrar aqui, a palavra eco. Eco, né? Eco. Eco. Eco, né? Você é uma. É na garganta também, né? Uhum. Eco. Né? Eco. O próximo é? O próximo aqui é o zeta. Zeta Zeta. Isso. Qual é o som dele? é de Z? Exatamente. Da palavra Edson, né? Uhum. Edson. Então, zeta, né? A palavra no grego que agora eu me lembrei aqui, a palavra no grego para Z que usa zeta é zoe, vida, Zoe. Zoe. Tem até um cantor que tem uma filha que tem o nome Zoe. E a Uhum. gente vem assim, poxa,
cantor ali falou que a filha dele chama Zoe. Eu não entendia de onde que vem esse nome Zoe. A gente vai buscar a fundo e a gente vê que vem do grego, né? Zoe, vida, Sim. vida, né? E o som de Z mesmo, Zoe, Zoen, Zoen, vida. Próximo, e o som da fonética? O próximo, eta. Eta. Tem o Isso. som de H? Não. Ele parece um H aí, né? Mas tem o Uhum. som De de E. É. É. Tem o som de E tem o som de E. Ele representa as duas tonicidades. E, Certo. né? Por exemplo, é euharistome no grego. Euharistome. Euharistome. A gente lembra da palavra eta, a gente lembra da palavra fé. Né? Ele Uhum. puxa o Normalmente ele vem com um sinalzinho que indica a sílaba tônica mais forte, né? É. Então tem o som de e e é. O próximo, O próximo é o teta. Teta. isso, exatamente. Aí ele tem o som de. Ah, eu não vou lembrar esse. É TH, né? TH. TH. É teos, por exemplo, a palavra Teos. Deus, teos, né? A palavra Deus, teos. Então a gente tem ali teta, né? Teta, Uhum. né? O É TH. o teta. É só lembrar da palavra teos sempre. Isso aí nós vamos pegando aos pouquinhos. Próximo Certo. é? O próximo é o iota, que é som de I. Isso. Tem o som de. De I. Exatamente. Da palavra irônico, né? Normalmente irônico, né? Quando a gente fala isso é irônico, né? Esse não seria. Esse é irônico, né? Então a palavra irônico. Então, só lembrar Sim. da palavra irônico. E o próximo? O próximo é o capa. Capa. Capa com som Isso. de K? Exatamente. Né? É igual a palavra casa, né? Capa, casa. Então, Sim. é só a gente lembrar da palavra casa, capa. Uma coisa que nós estamos percebendo aqui, todos os alunos estão percebendo, a gente como estudiosos do grego, que o nosso alfabeto, o português, ele tem uma similaridade com o grego. Você notou, William? Sim, sim. É bem fácil de remeter alguma lembrança que nós já aprendemos no português. É bem fácil de assimilar um idioma com o outro. Assim, várias letras aqui que a gente tá revendo, né? Fazendo essa revisão, Sim, eu consigo ter uma referência no português que me ajuda a entender no grego. Isso é interessante. sim. No grego nós temos 17 consoantes. 17 consoantes. E 7 vogais. Nós vamos aprender quais são as vogais. 17 consoantes, 7 vogais e aproximadamente 8 ditongos. Ditongo é uma vogal com uma semivogal que dá o encontro ditongal. Né? Então a gente vai aprender quais são os ditongos. E a separação silábica no grego você aprende dessa forma. Você conta os números de vogais e ditongo. Um ditongo forma ali uma construção no grego e a gente consegue fazer a separação silábica dessa forma, contando os ditongos, né, e contando as vogais. E então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Né? A gente vai aprender mais para frente sobre isso. Separação silábica, tudo. Mas nós temos isso mesmo. É isso que você falou. Perfeito. Então o português ele é parecido com o grego por causa da influência, né, do mundo antigo. Quando Alexandre o Grande ele conquista todo o Oriente Médio e o mundo antigo,
a cultura grega, né, ela é disseminada, ela é espalhada, né, por toda Sim. a região o qual ele conquista, é espalhada pelo o mundo antigo, né, que ele conquista. Então, ao conquistar o mundo antigo, a cultura grega, a helenização grega, ela se torna muito forte, né, muito latente assim na sociedade da época. Por Eu isso que até o grego achei. cresceu todo. Oi? Não, eu até achei interessante, João, o que você falou na aula anterior, né? A gente fez uma comparação ali que eu achei interessante. É como se fosse o inglês da nossa época de hoje, né? Dos nossos dias. Sim, O inglês hoje exatamente. domina o mundo inteiro, né? Hoje, uma pessoa que ela quer viajar e conhecer o mundo e não conhece o inglês, ela vai passar uma certa dificuldade. Então, o inglês Exatamente. é praticamente hoje o que o grego era na época, né? É pelo que você falou na Exatamente. última aula. Exatamente. Achei É. interessante. E- Então, você vê que é por isso que o próprio criador escolheu o grego como a língua. Lourenço Steno Regas, na gramática dele, ele fala, o próprio criador escolheu o grego por quê? Porque ele viu que era o idioma, na época, que era mais falado entre as pessoas comuns, entre o povo comum, né? Entre a nobreza também. Então, como era a língua realmente assim da época, ela tinha essa extensão, né? Então o criador resolveu, né, usar o idioma grego, né, para que os apóstolos eles pudessem registrar ali as cartas, né? Paulo vai Sim. escrever 14 cartas, as cartas paulinas, 14 cartas ali. Paulo escreve umas 14 cartas, metade das escrituras gregas cristãs foi Paulo que escreveu, aí vem Pedro e outros. Então a gente vê que a cultura grega e a linguística era muito forte na época o grego, né? Por isso que o grego ele domina todo esse espaço, né? O hebraico praticamente some. Tanto que na aula passada a gente viu, a gente conversou um pouquinho sobre isso, que para que as pessoas pudessem entender o Evangelion, né? O Evangelion, as boas novas, o Evangelho, né? Evangelion, precisou se produzir uma cópia das escrituras hebraicas para o grego, conhecido Uhum. como Septuaginta, ou versão 70, né? Que a tradição vai colocar 70 judeus que sabiam grego, que realmente traduziram do hebraico, e sabiam hebraico também, do hebraico para o grego. Né? Então a gente tem o Códice Sinaíde, o Códice Vaticano, o Códice Beza, o Códice Alexandrino e os manuscritos, quase 7.000 manuscritos em grego, família alexandrina, família bizantina. Por que família alexandrina? Família alexandrina porque veio da região de Alexandria, no Egito, onde a cultura grega estava muito forte. Então a gente vê ali que um grupo de copistas, uma família de copistas viviam ali. Como se sabe que era um grupo? Era família. Por que família? É família pelo seguinte motivo: pelo estilo de escrita. Você percebe que os manuscritos eram daquele lugar. Família alexandrina. Aí vamos para a família bizantina, é outro estilo de escrita, outro grupo de Sim. escriba, né? Onde deu origem praticamente ao texto Receptus, hoje que responde à família bizantina, majoritário, o texto majoritário. O texto hoje Receptus é usado mais pela Sociedade Bíblica Trinitariana, só por ela. A academia abraçou o texto crítico. A base do aparato crítico que temos hoje, que é a base das Bíblias em grego, que é a base da Bíblia que temos em português, qual que é o aparato crítico usado hoje para que forme as Bíblias hoje, que a gente tem em mãos? O aparato crítico grego do Novo Testamento hoje é o Nestre 28 e o Westcott Hort. Westcott Hort foi revisado por Nestre, a Nestre Aland, né? Uhum. Que eram estudiosos gramáticos, né, que desenvolveram ali um aparato crítico, pesquisaram o que tinha de melhor na manuscritologia e formaram um aparato crítico que dá hoje base para a tradução que temos hoje, né?
Por exemplo, o texto grego da Sociedade Bíblica do Brasil, ele não usa o texto Receptus, ele usa o texto crítico. Por que crítico? Porque quando falamos crítico é no sentido de que a crítica textual ela compara manuscritos com manuscritos para ter a melhor leitura, a melhor leitura. Por isso que chama texto crítico. Eu tenho aqui, esse texto aqui mais para frente você vai comprar, a gente vai ter. Esse texto aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, texto grego, né? A gente tem aqui, exatamente, o Novo Testamento grego, tá? O Novo Testamento grego, entendeu? Então nós temos aqui o texto. Qual que é a base? A base do texto crítico é o Códice Sinaítico e Códice Vaticanus, tá? A base Entendi. do texto crítico é o Códice Sinaítico e Vaticano. Então nós temos o texto crítico, né? E a academia abraçou o texto crítico. O texto Receptus foi usado o Erasmiano, Erasmo de Rotterdam, que ele criou um aparato crítico, né? Mas não tinha manuscrito suficiente, ele tinha 9 a 8 manuscritos para poder fazer, né, o aparato crítico, a tradução, né, da língua original para a língua receptora, e Erasmo de Rotterdam, ele tinha que fazer um texto base para, para o tempo, né, para aquele tempo dele. Então a Europa ela ficou refém do texto Receptus, ou recebido, por 200 anos. Por 200 anos, aproximadamente 200 anos, o texto base, o aparato crítico usado era o aparato Receptus, de Erasmo, né, com meia dúzia de manuscritos ali, em grego, ele formou um aparato crítico, só que esse aparato crítico foi feito às pressas, não revisou e não conseguiu terminar tudo em grego porque não havia manuscrito suficiente em grego. Aí Erasmo teve que usar o latim, sabe? Traduzir Sim. tipo do latim para o grego, né? Para poder terminar seu aparato crítico, ou a base do texto grego, né? Então, não foi revisado, foi feito algo assim rudimentar mesmo. Com o tempo aí que veio as descobertas de novos manuscritos, e aí o aparato crítico ele foi sendo polido, refinado, né? E hoje nós temos, veio Westcott Hort, que... Mas uma pergunta então, É, João. O manuscrito mais confiável do grego que nós temos seria qual? a Para que nós podemos. família que a academia abraça e mais confiável, os manuscritos mais antigos, que é a Uhum, família ali, o texto crítico com base na família Alexandrina, certo. tá? Manuscritos que tem como base a família Alexandrina, Códice Sinaítico, Códice Vaticanus, né? Então a família mais hoje a academia abraça o texto crítico. É o mais O texto respeitado, no crítico caso. o mais respeitado, é o mais antigo. A academia hoje ela nos mostra que os textos mais antigos que são os mais confiáveis. Certo. Aí, quais são os mais antigos? Nós temos aí a base dos mais antigos é a família alexandrina, não a família bizantina. A família bizantina vai trazer os textos receptos, né? Majoritário, não são os mais antigos. O texto crítico, sim, é o mais antigo, que tem como base o Códice Vaticanus e o Códice Sinaítico, né? Entendi. Então você tem a academia, ela abraçou o texto crítico com base nos manuscritos mais antigos, né? Sinaítico, Vaticanos. Tanto que você vai ver a conclusão longa de Marcos não tem nos mais antigos. Conclusão longa de Marcos ela Uhum, não faz parte daquilo que é inspirado, entendeu? Daquilo que é autêntico. Você não vai ter 1 João 5,7, por exemplo. Um texto Receptus, você vai encontrar. Texto sim. Receptus, se eu não me engano, hoje é usado mais pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, as versões de Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana,
ela vai trazer 1 João 5,7, por exemplo, né? Porque ela usa o texto recepto de Jerônimo, um Entendi. texto que é considerado arcaico, que foi usado pela igreja 200 anos, há 200 anos, né? A Europa ficou refém desse texto por 200 anos. É um texto problemático, né? Que não tinha manuscrito grego suficiente, como eu já expliquei, para Erasmo terminar o aparato crítico dele. Então usava-se como base o aparato crítico de Erasmo. E o texto recepto segue o texto erasmiano, entendeu? O texto Uhum. recepto só seguir o texto erasmiano. Então você tem uma base manuscritológica, você tem uma base de textos erasmiano, que é a família dos textos do texto recepto. Né? Por exemplo, então você tem uma base aí do texto receptus, do texto recebido, que hoje não é usado mais majoritariamente pela academia. A academia vai usar os mais antigos, que são os manuscritos mais antigos, né? Sim, O texto ecrético. Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela fez o texto do Novo Testamento, né? O texto ecrético, com base no texto ecrético do Novo Testamento. É grego, né? Então ela usou como base o Sinaítico, Vaticano, os manuscritos mais antigos. Conclusão longa de entendi. Marcos não tem nos manuscritos mais antigos. Não tem também 1 João 5,7, são três que dão testemunho, né? Para Uhum. mostrar que é a Trindade, né? O coma joanino, Pai, né? O Pai, o Espírito, né? Então, E quando alguém me apresentar esses palavra. textos, eu já posso meio que argumentar que já não são confiáveis, então, esses textos, Não, por não. causa da origem, no caso, né, desse É por manuscrito, causa do aparato crítico que ele aparato usa. crítico. Entendi. Você pode falar para a pessoa, por que não é confiável 1 João 5,7, conclusão longa de Marcos? Porque não tem como base o aparato crítico mais antigo. Não tem como base Entendi. o aparato crítico mais antigo, manuscritos mais antigos. Por exemplo, tem uma versão aí que muita gente até critica, né? A gente não está aqui para falar de religião, mas falar de aula, mas eu tenho que citar, que é a versão da tradução do Novo Mundo, que é usado pela Testemunha de Jeová. Sim. Porque muitos dizem que faltam versículos lá, textos. Mas não é que falta, é que não foi acrescentado. O aparato crítico que a tradução do Novo Mundo usa é o mesmo aparato crítico, que é da Testemunha de Jeová, é o mesmo aparato crítico da Sociedade Bíblica do Brasil, que é baseado no texto crítico, não no Uhum. texto receptus. Como é baseado em manuscritos mais antigos, não tem na tradução do Novo Mundo e, coerentemente, também não tem, por exemplo, na interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. O que está faltando de versículo na tradução do Novo Mundo também está faltando na interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, na Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, não é Interessante. questão que a religião, né, Testemunha de Jeová, mexeu na Bíblia deles, não. Quem conhece de manuscritologia entende que realmente o aparato crítico que foi usado na tradução do Novo Mundo é o mesmo aparato crítico da Sociedade Bíblica do Brasil, com base nos manuscritos mais antigos. E os manuscritos mais antigos os manuscritos mais antigos não traz a conclusão longa de Marcos, Uhum. não traz a perícope da mulher adúltera, entendeu? Entendi, Não entendi. traz 1 João 5,7. São três que não testemunham. Céu, Pai, Filho, o Pai, o Espírito e o Filho. Esses três são um, não traz. São textos assim que considerados espúrios, não traz. Só Entendi. que quando você vai pegar manuscritos, um aparato crítico com base na família erasmiana, principalmente o Receptus, que hoje é usado pela sociedade bíblica trinitariana, vai trazer 1 João 5,7, conclusão longa de Marcos, perigo da mulher adúltera e outras coisas. Então é questão de aparato crítico, né? Não é questão de religiosidade. A academia hoje
se alguém chegar para você, Will, qual que é o texto mais confiável hoje que a academia abraça? Texto crítico, baseado em que manuscritos? Manuscritos mais antigos. Quais são esses? Uhum. Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, tá? Você pode citar como Certo. exemplo. Então, você pode falar isso para a pessoa. Então, a gente no curso de grego aqui, eu também dou um pouco de aula de manuscritologia, né? Que a gente Mas isso vai é dando um bom, é pouco. legal? É legal. Exatamente. Então é importante a gente entender. Há os que defendem na academia texto crítico, outros que defendem o texto receptus, mas a academia abraçou o texto como o texto mais confiável, o texto crítico. Crítico por quê? Sim. Porque houve uma comparação de manuscritos, uma avaliação. Por isso que chama texto crítico, porque houve uma avaliação. Eu comparo esse manuscrito com esse manuscrito para me tirar a melhor leitura. Por isso que chama crítico. Não é que ele critica alguma pessoa, não. Entendeu? É texto crítico, é o termo técnico, porque houve Sim. uma avaliação, né? Houve um confronto, onde Quando ele é pegaram comparado com outros, ele se sai melhor, no isso, caso. exatamente, quais eram Entendi. os manuscritos que pararam por isso. Certo. Então, deu para a gente entender um pouquinho, né? Voltando aqui Sim, sim. pro ponto aqui, né? A gente parou aí no No, alfabeto, no no capa, capa. né? Uhum. Ter o som de casa, qual que é o próximo aí? E a tonicidade. Quando a gente fala tonicidade, é a pronúncia. Quando a gente fala fonética, tonicidade se refere à pronúncia. O capa aí. Depois nós temos o. O lambda. Lambda, som de L. É, exatamente. Tá? É da palavra letra. Letra, né? Letra é som de L, exatamente. Lambda. O outro é. O outro, ele é o Mi. O Mi, ele tá escrito Mu, mas é Mi, né? É Mi. Isso é Mi. Tá? Som de É M. porque o Y aí, o Y aí, ele tem ele carrega o som de U. Ele pode ser I, como pode ser U. Quando ele Uhum. está com o sinal aí, ele está com acentuação aí, ele é Mi, né? Uhum. Então, é massa, da palavra massa, né? Massa. Então, M é o som de M. Pode colocar o som de M. E o outro é O outro é o Ni. Som de N. isso, isso. O Ni, o Mi, né? Nós temos o Ni aí, o Mi, um maiúsculo, né? Outro minúsculo, o Mi e o Ni. Então nós temos o Mi aí e o Ni, as formas do Ni, né? É... Deixa eu ver. De navio, né? A gente lembra da palavra navio. E o próximo, qual que Sim. é? Eu vou. A esse próximo aqui eu vou chutar, mas eu não tô lembrado. É Xi? Xi? Isso, Ou não? perfeito. É Xi, Xi? xi, exatamente. Xi. A gente lembra da palavra táxi. 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 Entendi. É, quando a gente quiser pronunciar o xi, é táxi. É só lembrar da palavra táxi. Xi, xi, Entendi. xi, Táxi. né? Táxi. E É o, depois do xi, a gente tem tem o Omicron. isso. O O Omicron. som de O, né? Omicron. Hã? Omicron. O som de O, Isso. né? Exatamente. De O e de O. Pronuncia-se mais O. Vamos colocar como O, Tá. né? A palavra óleo. Óleo. Então, Omicron. Omicron. Óleo. Omicron. Omicron. Né? Uhum. O Xi, Então, só uma pergunta. O Xi, ele ah, é som de X, né? Xi. isso. Exatamente. Xi. Certo. Taxi. Taxi. Uhum. Xi. É só lembrar do X, exatamente. É xi, Beleza. xi, xi, x, xi, xi, Certo. taxi, né? É o X e o I, né? Como se o X e o I tivessem junto. Uhum. É uma junção do X e o I. Em vez de ser X, xi, 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 né? É um pouquinho mais suave, né? X, xi, xi, Uhum. xi. Se pronuncia o I, né? É o X e o I. Xi, xi.
xi, xi. Mas quando você vai falar xi, xi, ele dá mais ênfase, parece que está pronunciando o, né, o X, né? Mas é taxi, taxi. Qual que é o próximo aí? Próximo, a gente falou do Omicron, agora é o Pi. Pi, som de É P. o pi. É, P, né? Então ele tem o som de pi, né? É o som de pi da palavra pipoca. Pipoca. Né? Quando a gente lembra de Sim. pipoca, então é pi, pi, pi. O pi do telefone, né? Ah, eu quero o seu pi, tal, tal, pi, pi do telefone. Né? Uhum. Que Da vem matemática também, né? Ou da isso, da matemática é o P. matemática. Até o símbolo é Exatamente. igual. É, porque ele herda, o pi, ele tem uma influência, né? Tem uma Sim, influência do, como chama, do grego, né? Tem influência do sim. grego. Por isso que é herdado. E qual que é o outro aí? O outro é o Rho. 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 Ro, exatamente. Lembramos Ele da vai. palavra rei, rei, Errei. né? Então, ro, na garganta, né? É um R mais puxado, né? Ritual, Uhum. na garganta. Rho. Que tem o som de R. O próximo, O próximo é o Sigma. Sigma. Som de isso, S. isso. Né? Nós temos dois tipos de sigma aí, né? Nós temos o sigma aí do futuro, que é o maiúsculo, né? E tem o minúsculo, né? Então Sim. nós temos aí o sigma. Então, por exemplo, o som de S, né? Sigma de sapo, né? Uhum. Então, sigma, som de S, sapo. Ele tem dois formatos. O próximo, Próximo é o Tau. Tau, som de tal, T? isso, de tatu, né? Som de T de tatu. Então, Sim. pronuncia tatu, é só lembrar. Tal, tatu. Tal, tatu. Não pode confundir o tal, às vezes as pessoas confundem o tal com o teta. Uhum. Teta, né? O teta tem som de TH. Às vezes as pessoas confundem aí. Tá vendo aí o teta? Sim. Tá? TH, TH. E É daí da as pessoas palavra confundem o teos, né? teta com o tal, né? É? Usa na palavra teos, né? O teta. Isso, teose. Então lembrar da palavra teose, né? Que é diferente do tal, né? O tal é o som de T, né? De Uhum. T assim mesmo. De tatu, né? Tal, de tatu. Então, é de T. E como vimos o outro, né? É O teta. o teta, né? O teta ele é o som de TH, TH, teta, TH, TH, né? E é isso mesmo, tal. O próximo é O próximo é o Y. Y, som de U. isso, exatamente. Né? Então é o Y. A melhor pronúncia assim, que fica mais fácil para a gente é o Y, né? Ele pode ter Uhum. o som de U, de I, dependendo do contexto de I, né? Então, então a gente. O U, né? O U é o som de U, né? U também. Então, Y, né? Y. Vai ter o som de U. O importante é como o U, né? O U em alemão, né? É o Uhum. U em alemão. É como o U em alemão. U em alemão. O som de U. O importante agora é que tem o som de U. É o. Deixa eu ver. O próximo é o Fi, né? O próximo é o Fi. Que Fi. tem que som, Fi? Ele parece uma É, espada. Né? ele parece som de F, né? Mas é PH. Sim, Fi. isso. Ele é o formato dele aí como se fosse uma coroa, né? E um Uhum. e também uma espada de Uma esgrima, né? espada Fi. dos mosqueteiros, né? Até tu fez uma Os comparação. exatamente. Só revisando aqui. E o próximo é o. O próximo é o Xi. Xi. Isso, exatamente.
com CH aí, né? Como no alemão, Sim. ich, né? Ich. Então da palavra ali, por exemplo, Christos. Ah, muitas vezes na pronúncia ele vai sair como se fosse um R, tá? Ele vai sair como se Uhum. fosse um R. Christos. Ri, Ri. ri, Uns vai pronunciar como ri, ri. né? Ah, então muitas vezes ele vai ter o som de de R na garganta. Ri, 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 ri. ri. E Christos. outras vezes é Christos, ou Christos. CH, né? Uhum. Christos. Então, tem que ficar atento um pouco com a familiaridade da língua, você vai conseguindo discernir quando ele é cri, e quando ele é ri, Entendi. haritos, haritos, né? Haritos. Então, mas o som predominante vai ser de R. Haritos. Haritos é a forma mais Christos. haritos. Aí, quando vai para Cristo, é Christos. Tá? Christos. Muda um pouquinho. Christos. Isso. É isso mesmo. Agora vamos pro. Tem o psi. Qual- Psi. É, O exatamente. psi é aquele. Parece um tridente, né? Ali. Isso, isso. É Psi. como a psicologia, né? Da onde tem a origem Psicologia. da palavra psicologia. Vem a origem da palavra psicologia. Uhum. Psicologia, né? Alma também, psique, né? Psique. Psirre ali. E Psique. o último é? O último é o ômega. Omega, né? Omega ou É, ômega? exatamente. É ômega, Omega. ômega. Não é ômega, é ômega, ômega. A forma correta de pronunciar. Certo. Porque a ênfase é no epsilon, tá? Mega, mega, epsilon. Nós temos uma acentuação ali para que a sílaba é, é, tônica, a sílaba mais forte, a tônica, ela seja pronunciada, né? Mega, Certo. mega. Me, Ora ela mega. vai ser aberta, ora ela vai ser fechada, tá? A hora ela vai ser fechada. E ela tem Uhum. o som de O. Normalmente é O, né? Sim. Alfa e ômega. É só lembrar da palavra ômega. Ômega, né? Ômega, tá? Alfa e ômega. Ômega. Então, ela tem o som de O. De O também. Hora aberto, hora fechado, né? Uhum. Então, é isso que a gente viu aqui, né? Então, essa familiaridade aí, a gente viu um pouquinho do alfabeto grego. Mas tudo isso a gente vai pegando aos poucos, com a convivência com o grego, você vai melhorando a pronúncia, você vai melhorando a fonética, né? A gente vai se aprimorando, né? Melhorando, Sim. né? A tônica, Até, né? até eu acho interessante, né, como a aula está sendo gravada, É, sempre rever essa aula para a gente ir treinando, né, sim, qual letra é qual, como é que se pronuncia ela. Então, essa gravação vai acabar ajudando a gente a estudar e rever várias vezes, quantas vezes precisar, para tentar memorizar, né? E isso vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais no desenvolver, né, do idioma. sim. A familiaridade com o idioma vai ser importantíssimo. Quando acaba a aula aqui, eu falo para os alunos que vão Uhum. assistir essa aula, né? Não só para você, mas outros alunos que vão assistir essa aula. Que essa aula é gravada como base para outros alunos também. Sim, Não devem parar de estudar quando acaba a aula. Você deve tirar tempo para você rever a aula, tá? Rever a aula. Então você tem que, por exemplo, rever a aula, tentar pronunciar corretamente, como foi ensinado na aula. Tem alguma dúvida? Manda mensagem como aluno para mim, né? Eu vou estar disponível. Então, é importante isso, né? Não é acabou a aula, não. Esperar a próxima aula, não. Procura treinar durante a semana tudo aquilo que você aprendeu durante a aula, porque sua mente tem que acostumar,
tem que acostumar com o novo alfabeto, porque é um novo alfabeto. Quando a gente aprendeu, por exemplo, português, quando a gente aprendeu a ler, a gente tem que conhecer primeiro o alfabeto. Então, foi necessário a gente treinar o alfabeto até nossa mente acostumar com o A, com o B, com o C. Quando a nossa mente acostumar com o alfabeto grego, para fazer a leitura vai ser mais fácil. Você entendeu o alfabeto, dominou o alfabeto, você faz a leitura no grego. Você já começa a ler o grego. Você já começa a ler o grego. Então, todos os alunos é importante. Quando eu estudava, o professor falava isso, João, parou, estuda aqui, não para por aqui, não espera chegar outro estudo no outro dia para que a gente fale disso, senão você vai esquecer tudo. Então, tire tempo antes de dormir, analise, né, pesquise sobre essa questão, procure pronunciar, procure se familiarizar com o som, principalmente concentrar no som, né? O arfa. O arfa é o quê? O arfa ali tem um som de A. Então o arfa é A. O B, né? O beta tem som de B. Beta tem som de B. O gama tem som de G na garganta. Então é importante, né? A pessoa. E você também que está fazendo aula, convide outros para assistir a aula, tá bom? Você que é um aluno, procure trazer mais uma pessoa para acompanhar a aula, para ela perceber como é, para que ela possa começar também a fazer a aula do grego, né? Um amigo Até, da João, família, pessoa, João, né? eu deixei aqui o seu contato, para se caso outras Sim, pessoas, né, que tiverem interesse, indicado pelos alunos, é claro, se outras pessoas isso. tiverem interesse de estudarem o grego com o João Silva, tem o contato aqui na tela, professor Sim, João. pessoal. Exatamente. Vem estudar o grego, tá? Pode entrar em contato comigo, tá bom? E você vai. Aí é minha responsabilidade te ajudar a progredir no grego. Vou fazer isso com muito carinho e amor, tá bom? E então, Will, a gente viu um pouco sobre o alfabeto grego, né? Agora vamos pegar um texto grego e vamos tentar identificar no texto grego, né? Cada vocábulo, cada letra do alfabeto grego. Vamos para a gente familiarizar. Vou deixar também como lição de casa para você e para os outros alunos procurar ler o texto de João, capítulo 1, versículo 1, né? Uhum. Então, nós temos aí, por exemplo, né, uma estrutura no grego. No João capítulo 1, versículo 1 é um texto bem conhecido. Aí no grego nós temos, né, uma preposição que é en, né? En aí é uma preposição que a gente vai aprender para que serve essa preposição. Mas a gente no en, aí a gente consegue já localizar e reconhecer algumas letras do alfabeto grego, né? Quais são essas Uhum. duas letras que formam a palavra aí, en? É o Isso, epsilon e o ni, né? Ni. exatamente. O epsilon e o ni, en, tá? Né? Que dá o Então, som de en. Eu é, pensei no ni porque por causa desse som mesmo, en. é, exatamente. A gente lembra de navio, né? Uhum. Então, n, né? Então, a gente consegue reconhecer aí, né? Então, nós temos o ni aí, né? Nós temos en. É uma preposição. É aí uma preposição. Sim. Aí nós temos em seguida qual que é é um substantivo feminino aí. Nós vamos aprender da substantivo feminino. Nós temos aí. Mas é substantivo feminino da primeira declinação. Nós vamos aprender Uhum. o que é declinação tudo. Mas o substantivo aí qual que é? É substantivo É o ar, arque. arque, exatamente, arque. Quando você vai ler, Will, em João capítulo 1, versículo 1, você não vai ler en, arque. Você não vai ler en, arque. Não, você não vai ler dessa forma. En, arque. Você vai ler junto, enarque.
Enarque. Enarque, Enarque. tá? Enarque, Entendi. enarque, tá? Enarque. Que significa, traduzindo em princípio, né? Em um tempo, em um princípio. Enarque, em princípio. É uma locução prepositiva. Por que, que é uma locução prepositiva? Para você entender e outros alunos. Porque você tem uma preposição mais um substantivo. No caso, dativo. No caso aí, dativo. Tá? Uhum. Aí invoca um dativo temporal. Mostra que Jesus estava com alguém no tempo. Olha que interessante. Um dativo de tempo, um advérbio de tempo. Então, enarque é uma locução prepositiva. Por quê? Porque é uma construção com uma preposição. Entendeu? Uhum. Enarque é uma construção. Enarque é uma construção, é uma locução prepositiva. Enarque, uma locução prepositiva. Por quê? Ô, Porque João, nós temos uma construção com preposição, né? Mais um João, substantivo, no caso, dativo. Entendeu? ô, João, eu tenho Oi. uma dúvida. Eu sei que eu não quero botar a carroça na frente dos bois, né? Mas Não, eu notei pode aqui no perguntar. texto, eu Ah, notei no texto e eu sei que a gente vai aprender isso mais para frente. Mas eu já tenho ah. uma curiosidade. Essas acentuações, elas têm uma lógica para estarem na palavra? Então, algumas têm, outras não. Mas, resumindo, para que, a sua pergunta é excelente, para que serve a acentuação no grego? A acentuação no grego só serve para um propósito, William, e a todos os outros alunos. Mostrar para você a sílaba tônica, a mais forte, aquela que você tem que dar ênfase, entendeu? Entendi. Agora você está vendo aí a preposição, o epsilon e o ni aí, n, tá vendo? Uhum. Você tem o que parece uma acentuação, não tem? Para cá, para esse lado Sim, aqui, né? sim, Só que sim. não é uma acentuação. Não é uma acentuação. Aí, eu vou te explicar o que é. É o sinal chamado de sinal de aspiração fraco. Um sinal de aspiração fraco. Quando tá do outro lado para cá, você vai ver, tá? Ro, tá vendo tá vendo o artigo ro aí? Uhum. Uhum. Rologos, a palavra logos e o que precede, vem antes, né, aliás, é o ro, não é? O artigo ro Sim. aí. Esse artigo, ó o sinal dele, tá diferente do que nós vimos agora ou não? Tá diferente, tá pro outro lado, né? Exatamente. Então, quando tiver desse lado aí do ro, ele é um sinal de aspiração forte. Ele não é acentuação, sim, tá? Não é acentuação no Tá. grego, não. Ele é um sinal de aspiração forte. Isso significa que você tem que encher o peito e falar ro, ro. Senão Ro. você falaria o logos, o logos, o Uhum. logos. Não. No grego você tem que dar ênfase. Ro, logos, roló, rologos, Mas aí, ro. no caso da acentuação do O ali, né? No Logos, aí é acentuação diferente, né? É mais assim. Deixa eu ver aqui. Ó. Quando você fala rologos, o sinal de aspiração forte aí, ele não é uma acentuação, aliás. Ele não é uma acentuação. Ele é para mostrar que você muda, né, as nuances da A entonação, né? pronúncia. Ele vai mudar a fonética, ele vai mudar a Uhum. tonicidade, ele vai interferir na tônica, né? Na tônica, ele vai interferir na tônica. Tonicidade. Você não vai pronunciar o logo, você vai pronunciar ro, Ro. mais na garganta. É para Ro. isso que serve, mas ele não é acentuação. Ele só vai mexer com a tonicidade, entendeu? Vai mexer com Uhum. a tonicidade só. Nesse sentido aí, nesse sentido aí. Ele vai, ro. Ele não indica a sílaba tônica. Ele só muda a pronúncia. O objetivo dele, do sinal de aspiração forte, o objetivo do sinal de aspiração forte é mudar a pronúncia, a forma como você vai pronunciar, Entendi. tá? Em vez de você pronunciar o logos, você vai pronunciar ro logos, ro logos. Agora, en,
arque. Você tá vendo a palavra arque aí? Tá vendo? Uhum. Esse sinal de aspiração, ele tem alguma força? É fraca, né? É fraca. Sinal de espírito fraco chama no grego. Uhum. É o espírito fraco. Você não vai pronunciar ar. Você não vai, você não vai dar Ra. ênfase no A, né? Você não vai dar ênfase no A. Você vai pronunciar enarque, enarque, Enarque. fraco, enarque, tá? Entendi. Enarque. Então, enarque, enarque. Você vai usar um pouco a garganta quando você for pronunciar o ro, aí, né? Que a consoante aí, né? É o Sim. ro de rei, tá vendo aí, ó? Você tem Uhum. o arfa, você tem o ro, né? Arque, né? E, e esse sinal aí, essa consoante, tá vendo? Você tem o arfa, você tem o ro, aí que você fala um pouquinho mais, você puxa na garganta. Arque, a, não muda. Arque. Arque, arque. Você pronuncia esse X aí, vamos colocar, não é o X, vou colocar de uma Uhum. forma mais fácil aqui. Uhum. Esse X aí você pronuncia como o Corri. que, entendeu? Arque, arque, que. Ele vai ter o som de que também, tá? Ele vai Uhum. ter o som de que aí, arque, né? Então ele vai ter esse som também, arque. É igual a palavra, às vezes você vai ter o som de Christos, Christos, arque, Christos. Então ele vai ter um som de que também, arque, Christos. Então, às vezes ele vai aparecer como um. Aí você tem que conhecer aos poucos mais a língua profundamente para você poder ter essas nuances, para você poder ter esse jogo de cintura, né? Às vezes ele vai ter a pronunciação assim, ó, arque, arque. Ele tem o som arque, ele vai ter o som de que nessa Uhum. estrutura aí. Às vezes ele vai ter o som de R, às vezes ele vai ter o som de Q, de R. Então, dependendo da estrutura, você vai saber bater o olho e identificar. Aí é ar, que, é o Que. som de que, né? Então, Christos, por exemplo, Christos, axilon, xilon, né? Então, mas a gente vai aprender tudo isso no decorrer da língua, Sim. a tonicidade dele, tá? Então você tem aí o arfa, Rho, não é o P, tá? O pessoal pensa que é o P, mas não é não. É o Arfa, o Rho, Ro. o Q, Ti. né? É o Ri, né? Ri. Ri, Ri. você vai pronunciar como Ri, mas aí é Ki, tá? Arque, Arque. Ele tem o Uhum. sinal de I. K. Ele vai ter o sinal de K também. Ele tem o sinal de K dependendo da estrutura. Ele tem o sinal de Rho, de R também. E ele tem o sinal de R, de K, e ele pode ter um sinal mais leve, xilon, xilon. Então é dependendo da estrutura, mas o principal para você saber, ele tem o sinal, ele tem a pronúncia de K, ele pode ser K, como ele pode ter o som de R na garganta também. Como o Rho já está aí, o Rho, ele já tem o som de R, então ele não vai ter o som de R próximo, né? O Uhum. Ele Ri faz não de vai ter quê? o som de R. Depende da estrutura. Depende muito da estrutura que você está Uhum. analisando. O contexto que vai te ajudar. Aí você tem, por exemplo, o Arfa, o Rho, né? O Re, né? Você tem o Eta, e daí você tem Arque, né? Você tem o E, né? Uhum. Então, arque aí é princípio, né? Então nós temos aí o princípio, mas o sinal que você perguntou aí, esse sinal aí realmente você não pronuncia ele. Esse é sinal de Entendi. aspiração fraca, de aspiração fraca. Arque, pode ver que não é ar,
arque. É arque. O A Arque. leve, arque, né? En, né? O E, né? Nós temos como se Uhum. fosse o E aí. Ele não O mostra no eta. alfabeto aqui, o eta, né? Então nós temos o eta aí, repetindo. O eta e o ni, Arqueíta. né? O eta e Isso, e ni. o Ni. Exatamente, o Ni. Aí você tem o Omicron, né? Omicron. Ro. Aí você Ro. Omicron, né? Com o Omicron, mas Uhum. como nós temos o sinal de expiração forte, aí é Ro. né? Não é o Ro, é Ro. O sinal de expiração ele vai mudar a fonética, a forma como você vai pronunciar, né? Simplificando a forma como você vai pronunciar. Ro. Logos. Aí Logo. você tem a acentuação, tá vendo em cima do Ômicron a acentuação aí? Uhum. Aí Sim, já é sim. uma acentuação. Aí já não é um sinal de aspiração, é uma acentuação. Aí não é um sinal de aspiração. Se, Sinal de aspiração. Oi, pode falar, se, pode perguntar. não, eu ia perguntar, se no caso não tivesse essa acentuação aí, seria logos? Logos? Seria logos, ficaria sem sentido. Uhum. Logos, né? Então, Entendi. Ah, por isso que ela é logos. logos. Uhum. Isso. Porque a linguística, a construção no grego, ela pede para dar ênfase no ômicron. No ômicron. Uhum. Logos. Logos. Logos, né? Então, por isso que tem essa acentuação. Mas o sinal de aspiração não é acentuação, é o sinal de aspiração fraco e o Uhum. sinal de aspiração Pressão forte. forte. Né? É. Esse Então, logos, eu notei que ele é bem parecido com o português, né? Essa acentuação do O. É bem exatamente. parecida. Não, Logos, mas é teos. extremamente. O grego é extremamente assim parecido a algumas coisas dele com o português. Tem muitas coisas que Uhum. é semelhante, né? Só que quando você vai fazer a tradução no português, você não tem muitas ferramentas equivalentes do Entendi. português para o grego. Você não é muito limitado o português para receber, atuar como uma receptora do grego, entendeu? Um receptor do grego. Sim. É muito limitado. Tem muitas coisas que é limitado. Então você tem logos, né? E daí fica enarque, você lê junto. Enarque, em princípio, é um princípio. O que é? Aí nós temos um imperfeito do EMI que indica uma existência linear, sem interrupção na existência. Uhum. Ele tá ele é linear, tá? Ele indica não que Jesus existia, mas que ele estava existindo. Ele continuava existindo, linear, sabe? Linear. Sim. Não necessariamente a eternidade, tá? Porque nós temos uma construção com arque, que indica princípio, tá? Então é uma existência sem interrupção do ser aí. Por que uma existência sem interrupção? Porque até aquele momento ele estava existindo, é um linear para trás, indica que ele estava existindo por séculos, os séculos, os séculos e séculos e séculos e séculos. A ideia é essa, sabe? Existência Uhum. de séculos, os séculos, os séculos, os séculos, né? Muito Então tempo, no caso. não necessariamente eternidade, sabe? Ah, não. Aí não necessariamente eternidade aí não. Tá. Indica existência por séculos e séculos, sem interrupção, mas não Uhum. necessariamente eternidade. Então é uma coisa assim interessante da Sim. gente entender, tá? Depois eu vou te explicar essas macetes mais interessantes, esses macetes aí dentro da construção para você entender melhor. Você vai pegar, né? Você vai decifrar tudo isso. Então, o imperfeito do EMI, né? Então, aí nós temos aí também logos, logo em princípio era o verbo e o logos ou verbo cai, né? Você tá vendo capa aí, ó? Sim. Capa, arfa, Capa, alfa arfa, e iota. iota. Então, você já vai reconhecendo. Por isso que eu pedi para você ler. Depois, eu vou deixar isso aí como lição de casa. Algumas coisas a gente viu. Aí Uhum. você tenta procurar reconhecer e memorizar, né? Bateu, você pode olhar, por exemplo,
no alfabeto grego, e Uhum. depois você olha na construção de João capítulo 1 para identificar, né, cada vocábulo, cada letra, Sim. entendeu? Dentro da estrutura. Isso a sua mente vai. É um exercício para a sua mente se familiarizar com o alfabeto grego e a construção dele. Esse eu vou deixar como lição de casa aí. Aí tá Kai Holos and Prostonteon, né? Kai Theos em Hologos. Kai, conjunção aditiva. Theos é um substantivo. Tradução, verbo. And, né? Nós temos aí a construção com o imperfeito do ime de novo. En, sinal de aspiração fraco. E, Deus, conjunção, mais substantivo, no caso masculino. No caso masculino da primeira pessoa do singular. E Deus, en, era, ou seja, nós temos o imperfeito do imi, o logos, né? É o logos. No grego é traduzido dessa forma, o logos, né? Só que Só uma dúvida, João. pode perguntar. Eu estou com uma dúvida aqui. Eu vou falar que é o zeta, né? Mas não sei se é do pros e do logos no final é o zeta? O pros e o logos no final, né? Deixa eu ver. É zeta? É Prostonteon zeta? aí? O É. Mas prostonteon? isso, a última letra é o zeta? É o zeta, né? Eu não estou conseguindo identificar aqui. É o Você zeta, né? fala do pros? Isso, do pros e do logos tem a mesma letra no final, a última letra. É o zeta? É o sigma. Ah, é o sigma, sigma. Sigma, exatamente. Ah, tá, é o É o sigma. sigma, é o sigma. O sigma final. Chama sigma final. Ele é Você um tem o pouquinho diferente, ômicron né? e o sigma, exatamente. É o sigma final. Então você tem Entendi. aí o sigma, né? Que ele mostra pra gente o sigma. O som de S, né? Uhum. Quando você tem a construção, uma coisa básica que eu vou te ajudar a entender agora, te ensinar agora. Quando você tem a terminação ômicron sigma, ele é nominativo. Ele indica o sujeito, né? Normalmente ele Hum, indica o sujeito. Ele está no caso nominativo. Qual que é a cara? Você vai aprender sobre isso mesmo. Qual que é a característica de que realmente o substantivo ele está no caso nominativo? Uma das pistas, a pista principal é que ele termina em ômicron sigma. Terminou em uhum. ômicron sigma é caso nominativo, é nominativo. Entendi. Então, ômicron sigma, tá? Pros, né? Temos a preposição ali, né? Pros. Tom, teon. Teon já muda. Tom, teon já muda. Teos. Teos também está no caso nominativo. Logos no caso nominativo, né? Então tá no caso nominativo aí. Uhum. Então, mostrando pra gente terminação em ômicron sigma. Saiu o sigma. Saiu o sigma. Sigma final. Entendi. Aí o Entendi. sigma final. E tem o sigma que é igual ele é igual a um O e um chapeuzinho em cima do O, né? Como se fosse um chapeuzinho. Uhum. É É aquele sigma lá. por isso que eu fiz essa pergunta, porque lá aqui na que a gente estava olhando antes, ele tinha esse O com tipo um chapeuzinho. Daí eu fiquei na dúvida É, se era o zeta ou são se era o duas sigma. formas do sigma. Duas Uhum. formas sigmático, né? Então são duas formas aí para a gente reconhecer o sigma. Certo. Mas eu entendi, eu entendi. Sim. Então esses são sigmas minúsculo, né? O maiúsculo ele é grande, né? Ele é um pouco Uhum. maior e é como se fosse ele é diferente o sigma do futuro, né? Mas nós temos esse daí mesmo. Esse daí é o sigma, terminação ômicron sigma. O zeta Entendi. ele é diferente. O zeta é um pouco normalmente ele vai parecer de zeta, né? Ele é Uhum. diferente. O zeta é como se fosse é um Z, né? Você tem o Z, Uhum. minúsculo é o Z mesmo, é como parecido o Z do nosso alfabeto. E o outro zeta, o maiúsculo é como o Z do nosso alfabeto e tem Sim. três formas. O Z do nosso alfabeto pequeno,
um Z do nosso alfabeto grande, que é o zeta também, mas no maiúsculo. E você tem outra forma de zeta, que ele é como se fosse um S. Ele é um S. Ele é um S, mas só que com uma perninha puxada. Um S, Entendi. só que um rabinho puxado. Você faz o S com um rabinho puxado, né? Que também é o zeta. Mas a gente vai reconhecendo isso na leitura. Por isso Sim, que eu trouxe o texto de João 1 para ter a familiaridade com a língua grega, né? Então nós temos o sim. eta, o ni aí. Então depois procura reconhecer esse texto, procura treinar a leitura desse texto e depois na outra aula eu vou pedir para você, se você vai falar para mim, eu não vou falar nada, eu vou falar o Will. João capítulo 1, versículo 1, lê para a gente, por favor. Posso Aí você tentar vai fazer ler. uma leitura? Pode, Mesmo, pode tentar. Pode tentar mesmo, para ficar mesmo se claro. eu vou errar, mas eu vou Não, tentar aqui nós fazer. estamos para aprender, é uma aula, né, de Tá, aprendizagem. Pode ficar sossegado. eu vou tentar ler então. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Parabéns. Eita! É isso mesmo. Ó, Parabéns. legal, Parabéns, é legal, isso legal. mesmo. Traduzindo, você consegue traduzir o que quer dizer, mais ou menos? Vamos lá. No princípio era o verbo, e o É, verbo estava com Deus. isso. E aí, e Deus era o Logos, a palavra? Não. Era um Deus? Ou era divina? A Era palavra era divino, divina? exatamente. Isso. Era divino. Quando chega na cláusula C, você pode traduzir de duas maneiras. Cai e, cai significa Uhum, e Deus era a palavra, certo? certo. É essa maneira que está nos manuscritos que se traduz. Só que na área da linguística, com as pesquisas avançadas, se você traduz e Deus era a palavra, você cai no que chama no grego proposições conversíveis, ou seja, o pai se torna o filho se torna o pai. Então a melhor tradução não é Deus era a palavra, é Deus era A pa- e o verbo, né? E o verbo era um Deus, artigo indefinido, ou Uhum, o verbo era divino, o verbo era divino, né? entendi. E Deus era o Logos, né? E Deus era a palavra. Aí, e Deus era a palavra. No grego não importa a ordem. O mais importante para o grego não é a questão da ordem. Ele não segue uma ordem assim, necessariamente. Se você pega, literalmente é Kai e Deus, Theos, Deus, era, e Deus era a palavra. Mas quando a gente traz para o português, fala, e a palavra era Deus, não é? Mas no Uhum, grego tá, e Deus era a palavra. A melhor tradução é a palavra era divina, não a palavra era Deus, como está aqui. Por quê? Porque Deus, ele é uma qualidade do sujeito, ele não está dando ênfase no ser da pessoa, está dando uhum. ênfase na qualidade, Na na natureza, qualidade. no qualitativo. Por isso que teós aí, muita gente pode falar, mas se é qualitativo, por que não usa teios, né? Teios que é o adjetivo, né? Só que o Uhum, substantivo ele faz função de adjetivo. E o adjetivo, o substantivo faz função de adjetivo e adjetivo faz função de substantivo no grego. São a mesma classe, uhum, entendeu? Então, não usa-se teios. Né? Se você quisesse dizer que o verbo era divino, você tem que usar teios. Não é bem assim. Não usa teios. Você pode usar teós por quê? Porque é da mesma categoria. Porque o substantivo, ele faz. Quando o substantivo ele não, quando o adjetivo não qualifica o substantivo, ele se torna como se fosse o substantivo, entendeu? É um uhum. adjetivo substantivado. Adjetivo substantivado. O adjetivo, quando ele não qualifica o substantivo, ele se Se torna torna o substantivo.
O substantivo. É um substantivo adjetivado. Então, Uhum. visto que o adjetivo faz função de substantivo, então a tradução é teos. Teos aí é qualitativo, a qualidade do ser. Está dizendo que ele é da qualidade, né? Uhum. Ele é qualitativo. Eu sou da qualidade do Tom Teon. Então, ele é da qualidade. Ele é da mesma qualidade, mesma natureza. A fé é a É como, natureza, a qualidade. é como se E, isso fosse, fosse algo à parte do Logos, né? Não a essência do Logos, no e caso. exatamente. E por isso Como que se ele fosse vem uma sem qualidade artigo. dele. Uma qualidade É, dele. sim, por isso que ele vem sem artigo, esse teós. Ele é um substantivo anartro. Anartro significa o quê? Que ele não vem com artigo. Substantivo anartro. Ele não vem com artigo. Uhum. Então, quem que é que vem com o artigo? O teon. Teon tem o artigo tom, no acusativo. Tom teon, ou seja, concordando em caso, número e gênero. Tom tem o artigo no acusativo e o substantivo no acusativo. O artigo ele destaca a pessoa de Deus, ou seja, ele mostra que o Deus, no mais pleno sentido da palavra, aí é o Pai, entendeu? Então está dizendo o quê? Tom teon, ou seja, o artigo ele qualifica, ele vai definir, ele não vai qualificar. O artigo ele define e conceitua, ele define e conceitua. Ou seja, na Uhum. singularidade aí, ele está definindo e conceituando o ser do Pai. Agora, o teós aí para o logos, que é Jesus, ele não está definindo e conceituando, ele está aferindo uma qualidade, ou seja, está agindo como um qualitativo, não definidor dentro da estrutura, Ô, João, entendeu? eu vou fazer uma pergunta que pode parecer assim besta, né? Mas eu vou Hum. perguntar. Não, mas Que tá certo. talvez alguém se pergunte também. Se eu Ah, colocasse esse Theon ali no lugar do Theos pro Logos, aí seria como se fosse Deus mesmo, né? Se, sim, colo- se sim, colocasse Theon no lugar do Theos ali. sim, seria como se fosse o próprio Deus, seria como se fosse o próprio Mas Deus. como Mas não tá Theon, é Theos qualitativo, então. então, também tem essa, só que tem o seguinte, tem uma coisa interessante. Teon e teós não há diferença. Não há diferença de teon e teós. Por quê? Teon é a forma de teós no acusativo. Ah, acusativo. Acusativo. Por isso que a melhor forma seria do jeito que está aí mesmo. Kai teós em rologos. Se você coloca teon ali, entendeu? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Kai teon, né? Kai teon, não tem necessidade. Uhum. Por que não tem necessidade? Porque o que define é o artigo. Ou seja, se o teós ele vem com artigo, define e conceitua. Se o segundo teós não vem com artigo, independente a estrutura é essa, independente se você coloca teon, teós aí, não faz a diferença. O A que questão muda é é o essa artigo. mesmo. Hã? O A que muda é questão o é o artigo. artigo, É o exatamente. É o artigo, artigo. entendi. É o artigo. Mesmo que tivesse teon aí, você não tem um artigo acompanhando. Não tem. Uhum. A Entendi, questão não é o entendi. teon. Teon não é a questão é o artigo. O artigo que vai definir o substantivo, que vai qualificar o substantivo. Então, a melhor tradução aí seria o quê? No princípio, não, seria o seguinte: o verbo era divino, e o verbo era um Deus. Tá? O verbo era divino e o verbo era um Deus. Se Certo. você traduzir o verbo era Deus, como a maioria das traduções trazem, cai em proposições conversíveis, porque teós se trata de um qualitativo. Se você traduzir de forma definida, vai acontecer isso. Se você colocar um artigo aí, por exemplo, né, antes do substantivo, que acompanhe o substantivo teós aí para Jesus, você torna Jesus definido. Uhum. E não é mesmo que não tenha artigo, a construção ela pode tornar um substantivo definido, tá? A construção em si. Então a questão não é só a ausência do artigo, se tem artigo ou não. A questão envolve o contexto que vai definir, aliás, o contexto que vai definir
né, a Uhum. estrutura, o ensino. Então, mas resumindo, a melhor tradução e o verbo Era, era um era divina. Deus, e o Um verbo era Deus ou divino. divina. Uhum. É, Deus ou divino. Não é o verbo era Deus, né? Como está aí, por causa das nuances gramaticais, linguísticas, Entendi. né? Entendi. Então, isso que o pessoal vai falar, né? Felipe Hanner, por exemplo, Felipe Hanner, que é um gramático, ele vai falar aí, ele defende que a melhor tradução é o verbo era divino, né? O verbo era Certo. divino, né? O outro vai defender, não, o verbo era um Deus. Aí fica, o que vai decidir mesmo é a estrutura. Mas é melhor, Uhum. as duas traduções são possíveis. O verbo era divino e o verbo Mas, era um ma- Deus. mas de qualquer forma, o texto aqui ele coloca duas pessoas, né? Não uma só. É duas Duas pessoas aqui, pessoas. o pai e Duas o filho. pessoas. Isso. Agora, se traduzir e o verbo era Deus de forma definida, né, como Uhum. as Bíblias hoje traduzem de forma definida, está errado. Por quê? Porque cai em proposições conversíveis. Anula a existência do pai na estrutura. Entendi. É como se estivesse dizendo que o pai é o filho, é a mesma coisa. Anula um dos indivíduos aí da estrutura, entendeu? Entendi. Entendi. Perfeito. Então e um é qualitativo, o outro, né, tá dando ênfase no ser, é diferente, totalmente diferente. Tom teon dá ênfase no ser, na pessoa do pai, e Uhum. teós dá ênfase na natureza. Tá? Se João quisesse dizer que é o mesmo, ele ia dar ênfase também na pessoa de teós. Não ia Uhum. dar ênfase somente na pessoa de Tom teon, sabe? Então, Entendi. então é Perfeito, perfeito. interessante. Excelente explicação. Olha, gostei. Eu entendi bastante agora com essa explicação, né? É sério mesmo, é sério mesmo. Ah, que Tem bom, que coisas, bom. tem coisas que eu não entendia antes ao ouvir as pessoas discutindo, né, sobre esse texto, que agora eu Sim, sim. comecei a ter um E tem entendimento um muita pouco mais polêmica claro. sobre esse versículo, esse capítulo e versículo aí, né? Sim, sim. Mas é isso, né? Se Legal, eu quero legal. dar ênfase na pessoa do pai, por isso que tem o artigo, eu vou ter um artigo tom teon. O artigo tom está dando ênfase na pessoa, no ser do pai, como Deus, na singularidade do pai. Se eu quero seguir a mesma estrutura, eu não tenho que mudar a estrutura para teon aí, não. Não, não é necessário, né? Era necessário o quê? Um artigo que acompanhasse Teós e para também definir e conceituar o ser da pessoa de Cristo. Mas a estrutura não é assim. Uhum, Quem é definido e conceituado, a quem é dado ênfase como pessoa, como ser, é o Pai, né, como ser, né, Tom Teon. Então ele é Deus, está dando ênfase no ser, na pessoa dele. Teós está dando ênfase na natureza, não no ser. Se João quisesse dizer, ó, o pai aqui, não, o filho aqui, se João, melhor dizendo, quisesse dizer o filho aqui, ele ele é o mesmo que o pai, ele é o mesmo, é a mesma pessoa. Ele é enfatizar o ser do filho, assim como uhum. ele enfatiza o ser do pai. Mas João não faz isso. Na cláusula C, ele enfatiza a natureza. Olha que interessante. É só para dizer Interessante. que o filho é da mesma natureza que realmente que o pai. Entendeu? Filho de peixe, Uhum. peixinho é. Sim. Então, né, resumindo, esse Legal, motivo legal. aí. É. Gostei, gostei da explicação. Então, aí dá mais uma estudada aí. Outro que eu vou deixar para você estudar, eu vou mandar para você depois, né? Uhum. É o texto no grego de aquele texto de Gênesis, não, de Mateus, capítulo 1, versículo 1, tá? Que tem uma Tá. estrutura ali legal, né? Que vai falar um pouco da genealogia de Cristo. Esse daí você já pegou bem, mas você estuda ele e Sim, depois eu sim. vou Vou mandar revisar aí. eu vou mandar o texto de Matthaion, né? Katá Matthaion, ou seja, é o Evangelho segundo Mateus para você, capítulo 1, versículo 1, para você estudando também.
e treinando a leitura. Daí no próximo aula você traz Mateus 1:1 e durante a semana nós vamos conversando. Você vai tirando as Uhum. dúvidas. Na próxima aula você traz a leitura de Mateus 1:1 para a gente, tá? Certo. E vai se familiarizando. A dúvida que tiver, você olha lá no alfabeto grego, vê e compara com o texto lá. Você vai se familiarizando. Fazendo essa comparação, a mente vai se acostumando, né? Com a leitura, Uhum. com os vocábulos, as consoantes, as vogais. Sua mente vai acostumando e automaticamente você vai treinando aí para a leitura, né? Tá certo? Certo. Aí a gente vai fazer isso na próxima aula. E aí vamos entrar na parte de acentuação. Vamos ver o que é um substantivo, tá? Então, vamos entrar mais um pouquinho vamos entrar também na parte de artigo. Vamos conhecer um pouco de artigo e substantivo na próxima aula. Artigo e Certo. substantivo. O que é um substantivo no grego? O que é um artigo? Acho que se fala muito, então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre substantivo e artigo, que vai facilitar a leitura. Que já vamos entrar na parte morfológica, o estudo da morfologia, né, que é a forma, né? Artigo e substantivo. Legal, legal. Mas deu para você ter ideia aí, né? Sim, sim, aprendi bastante coisa Da- hoje. Eu gostei da aula. E a mente vai familiarizando. A ideia é o quê? Você se acostumar com o alfabeto grego, Uhum. e ter um texto que tenha as letras do alfabeto grego, para sua mente ir associando as letras e você lendo. A mente vai juntando e você vai Sim, lendo, como você fez aí, né? Como você fez aí. Então vamos treinar mais essa questão, né? certo. Da familiarização. Vamos treinar mais a questão da familiarização da mente com o alfabeto grego e a leitura que vem disso, né? Correspondente disso, tá bom? Legal. Então, obrigado Então aí, é isso. encerramos, né? Encerramos a aula por hoje. Foi muito bom, a aula mais extensa, mas foi preciso. Um abraço para você, abraço para Um os abraço. queridos alunos aí que vão assistir essa aula também, né?